Quinta-feira, 20 de março de 2025. A partir de agora, você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços nas principais commodities. Veja os destaques de hoje. Arroba do boi em tendência de alta com o encurtamento das escalas nos frigoríficos. Açúcar volta a subir nas bolsas internacionais com incertezas sobre o tamanho da oferta mundial. Mercados em lados opostos para o café. Nova York sobe enquanto Londres recua. Rumores sobre importação de milho americano para o Nordeste pressionam B3. Novo capítulo da guerra comercial quer taxar navios fabricados pela China em portos americanos. E a quinta-feira foi de alta na cotação do boi China nas praças paulistas. O boi China subiu R$ 2,00 por arroba, segundo a apuração da Scott Consultoria, sendo negociado a R$ 316,00 em São Paulo. Boi comum, vaca e novilha não tiveram alterações. Boi cotado a 312, a vaca 280 e a novilha 295 reais por arroba. Na praça de Goiânia, as cotações do boi e da novilha subiram R$ 5,00 por arroba. A cotação da vaca não mudou. O boi gordo está cotado em R$ 290 reais, a vaca em 270 e a novilha em R$ 280 reais por arroba lá em Goiás. No relatório de acompanhamento de mercado da Scott Consultoria, foi mais um dia sem registros de recuo nos preços. Das 32 praças pesquisadas, 9 tiveram alta e as demais ficaram estáveis. Vamos então checar como ficaram os preços em algumas dessas praças. Destaques aí para Goiânia, lá em Goiás, R$ 290, preço de finalização dos negócios. Sudoeste do Mato Grosso, também em queda, também em alta, desculpem, R$ 300. E no norte do Tocantins, R$ 285 também, mercado subindo por lá. E os Estados Unidos prometeram apertar aí a fiscalização sobre a carne bovina brasileira depois que o Serviço de Segurança de Inspeção de Alimentos lá do USDA constatou algumas violações sanitárias em produtos originados de unidades da JBS e também da Minerva. No caso do JBS, a nota de violação emitida pelo órgão americano questiona as condições da carne em 2 lotes enviados pela unidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Ao todo foram pouco mais de 400 caixas, equivalentes aí a cerca de pouco mais de 9 toneladas de carne recusadas. A nota de violação dizia que a carne apresentava, abre aspas, superfícies anormais, manchadas e descoloridas com tons verdes e marrons, fecha aspas. No caso do Minerva, o problema estaria relacionado a corpos estranhos como um pedaço de borracha, etiqueta plástica e até um gancho de metal que foi encontrado dentro da embalagem com a carne exportada. O problema teria partido da planta do Minerva em Palmeiras de Goiás. Nesse caso, apenas 3 quilos de carne foram condenados. De acordo com as informações do site NP Agro, as duas companhias emitiram notas oficiais reafirmando aí o compromisso com produtos rigorosos, protocolos rigorosos de segurança e altos padrões sanitários e que os episódios foram pontuais e os problemas já resolvidos. Lembrando que os Estados Unidos se tornaram aí o nosso segundo maior mercado comprador de carne bovina, atrás apenas da China. Vamos ver então como ficaram os negócios na B3, Mercado Futuro. Para março, R$ 313,20, uma queda de 0,56%. Abril, R$ 318,60, recuando 1,26%. E o maio, R$ 316,80, uma queda de 1,35%. E no programa Pecuária e Mercado dessa quinta-feira eu conversei com o André Aguiar, lá da Boviplan. O André confirmou um momento mais otimista para os preços da arroba do boi gordo. Segundo ele, o encurtamento das escalas de abate, a necessidade dos frigoríficos de recompor estoques, tem promovido movimentos de alta nos preços em várias praças pecuárias. Veja o que disse o André. Nós tivemos uma reviravolta no mercado, tanto físico como futuro. O físico agora mostrando para a gente, recuperando os valores para outubro, né? Os físicos agora mostrando para a gente
recuperando já alguns reais da semana passada, desde do carnaval para cá, com escalas encurtando, né, escalas que antes estavam bem confortáveis, de 15, 20 dias, né, esses mesmos frigoríficos hoje com escalas de 5, 7, alguns com escalas de 4 dias. Então isso está mostrando que os mercados começaram a se ajustar, e necessariamente é o que está acontecendo, é que no mercado de balcão existem preços diferenciados para boiadas diferenciadas, né? Boiadas em quantidade e qualidade acabam conseguindo brigar por preços melhores por causa das escalas mais curtas. Isso não estava acontecendo 15 dias, 20 dias atrás. Então isso mostra um mercado bem firme para a gente, e essas escalas curtas, o frigorífico só vai conseguir voltar a alongar essas escalas na média, né, dos frigoríficos, se começarem a pagar um pouco mais. E o pecuarista, o produtor, está brigando por isso, para conseguir ter uma melhor rentabilidade do seu negócio, que não está fácil, com os maiores gastos esse ano, com controle tanto de pandaninhas, também como de pragas que deram tanto no solo, como as lagartas defolhadoras que estão consumindo as pastagens em todo esse Brasil nosso. Mercado do açúcar, depois das quedas de ontem, o mercado do açúcar acabou encerrando com altas até importantes, de mais de 1% entre os principais contratos em Nova York e também na Bolsa de Londres. O adoçante segue com suporte aí na oferta reduzida. Segundo a Reuters, fornecedores relataram chuvas esparsas no centro-sul do Brasil, mas que ainda eram necessárias mais precipitações para evitar uma queda ainda maior nas perspectivas da safra brasileira de cana agora em 2025-2026. Ou seja, a chuva aconteceu, mas não foi em volume suficiente, pelo menos até agora. Além disso, a agência internacional aponta aí que a piora na perspectiva da safra na Índia também está ajudando aí a sustentar os preços. Vamos ver então como encerraram os preços do açúcar, primeiro na Bolsa de Nova York. A gente tem aí o maio chegando aos 20 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,31%. O julho, 19,65 centavos de dólar por libra-peso, alta de 0,29 ou 29 pontos. O outubro, 19,70 centavos de dólar por libra-peso, uma alta aí de 27 pontos. Vamos ver as cotações lá na Bolsa de Londres. Dia positivo também, altas importantes. O maio, 564 dólares por tonelada, 660 pontos de elevação. O agosto, 548,90 dólares por tonelada, uma alta de 650 pontos. E o outubro, 541,60 dólares por tonelada, uma alta de 610 pontos. Esses são os números do mercado do açúcar, e a gente fala agora do mercado do café. Mais um dia de forte volatilidade no mercado de café, que acabou encerrando a sessão de hoje em lados opostos nas bolsas internacionais. A preocupação com a safra brasileira mantém os preços do arábica em alta lá na Bolsa de Nova York, uma vez que as chuvas estão abaixo do esperado nas principais áreas produtoras do Brasil. Isso tem gerado aí problemas na maturação dos grãos, nessa fase que antecede a colheita, e também já traz prejuízos aí para a safra 2026. Vamos então ver as cotações em Nova York, depois a gente dá uma olhadinha em Londres. Para maio, 392,15 centavos de dólar por libra-peso, ou 3 dólares e 92 por libra-peso, uma alta aí de 110 pontos. Para julho, 3 dólares e 85 por libra-peso, uma alta de 125 pontos. E o setembro, 3 dólares e 78 centos por libra-peso, uma alta de 115 pontos. Já o café robusta, hoje, por conta do aumento nos estoques monitorados pela ICE, o café robusta teve um movimento negativo lá na Bolsa de Londres. São os maiores patamares encontrados aí em estoques na ICE do robusta em uma semana e meia.
Vamos aos números. Março, 5.512 dólares por tonelada, queda de 60 pontos. O maio perdeu 30 pontos a 5.497 dólares por tonelada e o julho, 5.482 dólares por tonelada, recuando 27 pontos. E durante a 24ª edição da FEMAGRE, a feira de café organizada pela Cochupé, lá no sul de Minas, o Luiz Fernando dos Reis, superintendente comercial lá da cooperativa, falou durante uma entrevista coletiva sobre o atual cenário de produção e preços do café no Brasil. Veja um trechinho da fala aí do Luiz Fernando. O que pode acontecer pela frente? A gente ainda tem muita instabilidade climática, nós estamos convivemos com isso pelos últimos anos, não temos certeza do que vai acontecer, até se a gente pegar até a primeira semana de fevereiro, a gente estava com um cenário mais otimista, até com relação à renda de café para a próxima safra. Tivemos 40 dias aí praticamente sem chuva, com altas temperaturas, e tudo isso vai trazer para nós na próxima safra. Temos um período com risco climático frio, e mais para frente a formação das novas florações, chuva, a próxima safra. Tudo isso pode impactar no preço. O câmbio climático está impactando diretamente nos preços. Então, é muito difícil, e se alguém vir aqui falar que entende o que vai acontecer com os preços pelos próximos meses, eu sugiro que desconfie, porque o câmbio climático está muito complicado, o dinheiro está cada vez mais caro, a inversão de mercado tem deixado muitos participantes ausentes do mercado. Então, a falta do dinheiro para a liquidez internacional é um ponto muito importante nesse momento, e a gente precisa ver como que isso vai ser resolvido nos próximos meses, como que essa demanda vai vir para a safra nova. Existe um peso financeiro também de fundos especuladores que fazem as cotações subir ou cair fora do que a gente está imaginando. Então, quando a gente vê a Bolsa de Nova York subir 1.000 pontos ou cair 1.000 pontos, nada se resolveu com o clima de um dia para o outro, mas quando esses participantes e fundos e entra esse dinheiro no mercado, ele traz essa oscilação e faz com que os preços fiquem subindo ou caindo de um dia para o outro. Não se resolveu nada no clima de um dia para o outro, mas muda muito o preço de um dia para o outro por conta da falta de interessados no mercado de café internacional nesse momento. E poucos participantes movimentam muito preço. E o movimento de alta lá em Nova York também acabou mexendo com os preços do café arábica nas praças comercializadoras. Em Guaxupé, Minas Gerais, uma alta de 0,79% a R$ 2.556 por saca de 60 quilos. Em Poços de Caldas, R$ 2.550 por saca, uma alta de 0,39%. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.650 por saca, uma alta de 1,15%. Agora o mercado do milho. Os futuros do milho encerraram em alta nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. O cereal americano segue competitivo e as vendas semanais foram bem expressivas, 1,5 milhão de toneladas para a safra 24-25, patamar 55% maior do que na semana passada e 45% à frente da média aí das últimas 4 semanas. Vamos ver então como fecharam as cotações lá em Chicago. A gente tem na tela o maio fechando com 7 pontos de alta, 4 dólares e 69 centes por bushel. Para julho, 4 dólares e 75 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 25. E o setembro, 4 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Já na B3, o dia foi de liquidação para o milho, com os principais contratos caindo em torno aí de 3%. De acordo com a Agriinvest, aumentaram os rumores sobre importação de milho americano para o Nordeste brasileiro, em resposta aí à alta dos preços internos. Vamos ver então como recuaram as negociações lá na Bolsa de São Paulo. Maio, R$ 80,36, uma queda de 3,54%, uma queda bastante significativa. Julho recuando 2,28% a R$ 72,85 e o setembro R$ 72,30, uma queda aí de 2,49%. Enquanto isso, o desenvolvimento da segunda safra de milho aqui no Brasil segue no foco do mercado. O presidente do Sindicato Rural lá de Sorriso, no Mato Grosso, o Diogo Damiani, contou para a gente aqui no Notícias Agrícolas que 30% das áreas
ficaram fora da janela ideal de plantio e agora a chuva vai ter que se estender até a virada de abril para maio para que os resultados sejam positivos. Veja a entrevista do Diogo. Como nós tivemos um atraso aí na semeadura da soja, né, isso acabou projetando a janela de milho um pouco mais adiante, né, mais para o final de fevereiro. Aqui na nossa região, uma janela ideal, uma janela segura para o milho safrinha, até o plantio em torno do dia 20 de fevereiro, que a gente sabe que a gente recebe bons volumes de chuva aí, né, para o desenvolvimento da cultura. Então, nós encerramos um pouco mais tarde, né, o plantio do milho safrinha aqui na região. Então, em torno dos 30% aí nós estamos com o milho aí fora da janela ideal, né, que eu digo. Então, a gente precisa que venha aí pelo menos chuvas até final de abril, início de maio, né, para que a gente possa colher aí bons resultados. E o mercado da soja em Chicago fechou o dia com leves altas. Depois das baixas consecutivas aí dos últimos dias, o mercado teve uma leve reação. O mercado segue aí sem novidades, mas de olho na demanda chinesa, que nesse momento segue concentrada no Brasil. Os investidores também estão acompanhando as projeções de plantio da nova safra lá nos Estados Unidos. O que mantém o mercado pressionado, pelo menos por enquanto, é a tensão imposta pela guerra comercial. Hoje, por exemplo, a incerteza veio de taxas portuárias que os Estados Unidos estão querendo cobrar dos navios construídos pela China. É isso mesmo. Isso pode comprometer o fluxo americano aí de comércio. São multas de até US$ 1,5 milhão em navios fabricados na China ou em embarcações de frotas que incluam navios fabricados na China. O analista de mercado da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, falou ao Notícias Agrícolas sobre essa situação e elencou os possíveis impactos aí para a soja brasileira. Veja a entrevista. A gente tem dois fatores que vão chamar a atenção da China. O Trump está colocando multas em navios chineses que atracarem nos Estados Unidos. Se for um navio que não é chinês, mas quem opera é uma operadora chinesa, 1 milhão de multa. Se o navio for fabricado na China, mesmo sendo operador americano, qualquer um que seja, 1,5 milhão de multa. Então, isso vai criando medo no mercado, vai causar fretes mais altos, fretes marítimos, isso vai impactar no escoamento das produções dos Estados Unidos, mas mais do que isso, vai causar aquele temor de novo de retaliação da China. Um outro ponto que chama a atenção da China é que próprias agências chinesas, a própria alfândega chinesa, está esperando ali, divulgou uma projeção de esperar receber em abril 10 milhões de toneladas de soja e em maio mais 10 milhões de toneladas de soja. Pode não ser 10, mas os dois vão dar 10. Pode ser 12 num, 8 no outro, mas a média ali de 10 milhões entre abril e maio. E isso, e aí a informação importante para te devolver, pode fazer com que o mercado chinês reduza os preços internos de soja e isso pode afetar os nossos prêmios nesse período, Carla. Entre abril e maio que a China vai estar recebendo esse volume. Mas apesar de todas essas incertezas, o mercado em Chicago acabou encerrando aí com leves altas. Para maio, $10,13 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. O julho, $10,25 por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75. E o agosto, $10,20 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Muito bem, agora o mercado financeiro. O dólar interrompeu uma sequência de 7 quedas consecutivas e fechou o pregão desta quinta-feira em alta. Vamos ver na tela, fechamento de hoje do dólar, R$ 5,68, uma alta de 0,5%. O avanço vem após o Comitê de Política Monetária, o Copom, aqui do Banco Central, decidir pela elevação da taxa Selic para 14,25% ao ano. O Copom também sinalizou que um novo aumento deve acontecer aí na próxima reunião do Copom. Além disso, as falas recentes do ministro Fernando Haddad sobre a decisão do Banco Central também ficaram na mira aí do mercado. Nessa quinta-feira, Haddad teria dito que o patamar da Selic está elevado, destacando que apesar do aumento já estar contratado pela gestão anterior do Roberto Campos Neto, a atual direção do Banco Central, do Galípolo, tem uma herança a administrar. Isso não caiu muito bem no mercado, não.
Mas, enfim, com essas informações, nós encerramos mais um boletim de fechamento do mercado aqui do Notícias Agrícolas. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e amanhã, sexta-feira, a gente traz mais um boletim de fechamento do mercado e eu espero vocês. Até lá!